Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Mais um episódio do nosso Pod Castelo no ar. E o mês de julho está trazendo um tema muito relevante que a gente está aí no dia a dia lidando, que é as redes sociais. Então, até que ponto as exposições aos filhos em rede social, menores de idade, causa danos à imagem, à privacidade, principalmente à segurança? Você, como pai, você também tem deveres, mas você também tem, além de direitos, obrigações. Atualmente, a gente está com uma polêmica, alvará judicial para perfis de menores de 18 anos. Então, nós temos aqui a doutora Laisa Sodré para falar desse tema muito importante para você e o delegado Paulo Mavinier, que atua constantemente em situações que envolvem segurança de menores de 18 anos. Então, hoje a gente vai bater esse papo com vocês. Então, doutora Laisa, se apresente, fale um pouco da sua trajetória jurídica para quem está aí nos assistindo. Olá, meu nome é Laisa Sodré, sou advogada. Eu sou atuante em várias áreas do direito. Inclusive, é um tema muito de extrema importância. Estou na área digital faz pouco tempo, né? Peguei um caso recentemente e vamos debater esse tema que é de super importância. E tem mais uma questão, para você que está nos assistindo, é muito bom quando a gente está cuidando de um caso, acompanhando um determinado tema, que a gente está ali se atualizando, está estudando mais sobre, até porque a gente não tem esse tema na faculdade. Então, doutora, é um desafio muito grande. E a gente ter que lidar hoje com o direito digital, que não tem uma norma específica, é um desafio ainda maior. E, inclusive, muitas pessoas desconhecem agora essa atual lei, né, que é do ECA Digital, conhecida como a Lei FELCA, né, mas ela é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, né. Muitos pais desconhecem, inclusive, muitos influenciadores estão sendo bloqueados, estão com as contas do Instagram, Facebook ou até mesmo WhatsApp sendo banidos, seja permanentemente ou temporariamente. Por quê? Porque não estão atualizados sobre o tema. Então, não perca o episódio. Delegado, fale um pouquinho dessa trajetória. Eu já lhe sigo há um tempo, já acompanho o seu trabalho, né? Inclusive, por ver a sua atuação, que foi um dos motivos que eu fiz questão de o senhor participar com a gente, porque a gente está falando de crianças e principalmente em situações de vulnerabilidade. Fale um pouquinho da sua trajetória para a gente, para o público lhe conhecer melhor. Bom, obrigado pelo convite. Eu sou delegado de polícia há 15 anos. Comecei minha carreira como delegado lá no Pará, em Altamira, trabalhei lá, depois fiz o concurso para o Amazonas, trabalhei no Iranduba como titular, depois fui diretor do DENARC, passei 7 anos combatendo o narcotráfico no estado e depois recebi o convite para assumir a diretoria de Polícia Civil do Interior. Então eu era responsável pelos 61 municípios, até pouco tempo atrás que eu me licenciei. E nesse período que eu fui gestor da Polícia do Interior, eu coloquei como prioridade combater o abuso de crianças no interior do Amazonas, que era uma realidade escancarada, que as pessoas trazem uma cultura de aceitação de muito tempo, né? Isso eu escuto desde a época da minha avó, isso, que no interior é normal, que no interior, né? Ou seja, e eu como pai, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu não posso aceitar que a criança de Manaus tenha um tratamento decente à altura e a do interior seja esquecida, porque a do interior ela é tão importante quanto a de Manaus. Então, durante esses 3 anos que eu fiquei à frente da diretoria da Polícia do Interior, eu consegui colocar como prioridade 0 o combate ao abuso, à pedofilia no interior do Amazonas. E nós trouxemos números recordes. Eu deixei o departamento com saldo de 500 abusadores presos em 3 anos. Um número que não tinha sido alcançado antes, mas que foi uma política da nossa gestão de direcionamento, de prioridade à nossa infância, e nós conseguimos esse resultado fantástico. Olha, eu sou do interior do Amazonas, né? Eu sou de Carauari, que é longe, eu acredito que o senhor deva conhecer. É um município bem distante, então a gente, até atuando lá como advogada, a gente realmente percebe essa cultura
que as meninas acabam se envolvendo, conhecendo e até mesmo sendo assediadas, exploradas. É uma realidade bem crítica dos interiores. Eu vejo isso constantemente. Inclusive, a minha mãe acolheu uma conhecida que veio com a filha para ter um neném aqui em Manaus. A menina tem 10 anos. O abusador estava preso, mas olha só, a questão, né, que a gente tem uma criança de 10 anos. Eu também sou mãe, eu tenho uma filha de 13 anos. Eu falei, meu Deus, essa menina é mais nova que minha filha. Então, a gente realmente precisa combater. E hoje eu acredito que a rede social, ela proporciona essa propagação da exploração com uma forma ainda maior, mais ativa, né? Nesses casos em que envolve a rede social, vocês desenvolvem algum trabalho de prevenção, conscientização? Como é que funciona essa parte na polícia? Existe um trabalho, já na minha rede pessoal, na minha rede particular, de prevenção aos riscos da internet, principalmente nos processos de grooming, né, que é o aliciamento digital. Então, há um ano atrás, eu publiquei o meu primeiro vídeo sobre o Roblox, que é um jogo online, que a doutora deve conhecer bem. Sim. Que é um jogo que é campo minado para abusador de criança, para predador sexual estar caçando criança. Porque hoje o Roblox é uma das plataformas mais acessadas por criança. Sim. E o abusador ele vai buscar isso. Ele vai buscar criança para ele poder caçar. E é lá que está a maioria das crianças. Então, tinha vários problemas. Nós denunciamos durante esse período que eu tenho trabalhado, são 2 anos mais ou menos, essa parte digital. E nós começamos a denunciar. Foi o meu primeiro vídeo que passou de 1 milhão de visualizações. E engraçado que quando eu fiz, as pessoas da polícia, que tinham a cabeça um pouco ali mais conservadora e tal, achavam que, não, mas, pô, tu é delegado linha dura, tu é combate a narcotráfico, tu tá falando de joguinho, pô, não sei o que, entendeu? Só que eu expliquei que lá dentro do chat estava acontecendo os maiores processos de aliciamento de crianças. E hoje, isso já foi noticiado no Fantástico, em vários veículos de comunicação em massa. E regulamentaram, inclusive, o acesso. Exatamente. E virou, hoje a plataforma Roblox, ela responde processos judiciais no mundo inteiro. Estados Unidos tem inúmeros processos, porque eles sabem que a plataforma ela lucra bilhões com o acesso das crianças, com as moedas, com Robux, com tudo que é vendido dentro do jogo, e com os skins, e ela não estava desenvolvendo mecanismo de segurança para proteger quem estava lá dentro. Ou seja, ela estava somente visando o lucro. E aí os processos judiciais começaram, e os influenciadores batendo, eu como autoridade policial alertando, né? Isso tem um peso muito grande quando é um delegado falando, né? E a gente mostrando para a população por A mais B por que o pai tem que ter controle da vida digital do seu filho. Sim. Porque é muito comum, se você me perguntasse há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, o que era Roblox, eu não saberia te dizer. Eu acho que deve ser um jogo, mas eu tive que me especializar, pesquisar, estudar sobre o tema, porque hoje você tem os 4 jogos mais acessados. É o Roblox, o Fortnite, o Minecraft e o Free Fire. No Amazonas, o Free Fire é absurdamente maior o acesso dele com a juventude, né? Por exemplo, só para abrir, doutor, um caso que a gente teve em Quari, o doutor Barradas, que é o delegado titular de Quari, fez a prisão do maníaco do Free Fire. Era um estelionatário, um falsário que era de Quari, que já tinha sido preso por outros crimes, só que ele era abusador de criança, ele era pedófilo. Que, aliás, tem uma diferença técnica, depois a gente explica, né? Mas a gente usa o pedófilo porque é um termo que é mais conhecido pela população. Mas ele que ele dizia? Ele recrutava todas as crianças de Quari que jogavam Free Fire, que gostavam, convidava para casa dele para fazer uma resenha. Aí ele comprava pizza, comprava bolo e reunia toda a moçada lá e tal. E lá ele dizia que ele era médico. Ele já tinha dito que ele era juiz, que ele era delegado. Ele era um estelionatário, um falsário. E aí ele dizia para as crianças que ele era médico e que ele tinha uma injeção para aplicar na veia delas, que essa injeção ela nunca deixaria eles griparem. Que ele era médico, ele sabia o que ele estava fazendo. E os garotos acreditavam e começavam a aceitar. Tanto que a gente teve acesso às filmagens, era de 7 ou 8 garotos ao mesmo tempo. E aí ficavam eles num sofá sentado, ele numa outra mesa, com aquela, eu não sei o termo técnico, aquela coisa que você põe o braço para fazer o acesso, né? Isso. E o suporte para o acesso. E o suporte para o acesso, perfeito, doutora. E lá ele aplicava antihistamínico na veia das crianças, na via venosa, né, que chama, né?
E aí, quando ele aplicava, a criança tinha sonolência, todos eles dormiam e ele abusava de um por um. E ele filmava, porque tinha câmera no ambiente. Ele tinha prazer nisso, ele só gostava de meninos. Então a gente descobriu por que foi descoberto. Porque uma mãe achou estranho o tempo que o filho estava fora de casa, mandou mensagem para ele. E ela disse que o filho escrevia tudo errado. E o abusador respondeu pelo garoto tudo certinho. E ela falou, não é meu filho falando. Ela procurou a Polícia Civil, o doutor Barradas fez um trabalho belíssimo e conseguiu prender. Quando a gente teve acesso às filmagens, foi assustador. E aí eu lhe pergunto, cadê pai e mãe dessas crianças? Como é que pai e mãe deixa filho ficar 2 horas da manhã na rua, filho de 11 anos, de 12 anos? Irresponsabilidade. Para mim, os pais tinham que ser responsabilizados também. Porque eu não permito que meus filhos estejam na rua esse horário. Não é, né? Você tem que ser vigilante, você tem que estar perto, você tem que estar protegendo. A minha filha não atravessa a rua, ela estuda na frente do meu escritório. Ela não atravessa a rua, ela não sai da escola se eu não for buscar. Eu não deixo. Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho 2 princesas como se fossem filhas, né? Uma que ela tem síndrome de Down, ela é pré-adolescente, tem 12 anos, e a outra tem 3 anos de idade, mas super inteligente. Então, eu não sou mãe, mas eu sei cuidar de uma criança perfeitamente e seus cuidados. Muitos pais, seja pais mesmo biológicos ou adotivos, ou até mesmo as pessoas que têm a tutela de uma criança, eles pecam, deixam uma lacuna. Principalmente quando os pais deixam à vontade num aparelho telefônico. Então, isso já é uma abertura para qualquer abusador. Uma criança de 12 anos, ou até mesmo de 3, 6 anos, ela não tem discernimento o que é um abuso ou não. Não tem aquela malícia, né? Não tem a malícia, justamente, não tem a malícia. Então, os pais, eles têm que vigiarem, têm que observarem os seus filhos. A doutora trouxe uma abordagem interessante, assim como o delegado Paulo, porque muitas pessoas usam aquela justificativa, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, e aí acaba dando uma liberdade para o filho, não tendo esse mesmo cuidado. Mas isso não é justificativa, porque a minha mãe foi criada, minha avó teve 19 filhos, 14 vivos, graças a Deus, infelizmente 5 se foram, mas assim... Ninguém tinha essa liberdade, eles trabalhavam, iam pra roça e tudo mais, mas ninguém tinha essa liberdade de chegar em casa, eu vou pra rua jogar bola, eu vou voltar a hora que eu quero, eu vou sair a hora que eu quero. Se tornou uma liberdade exagerada que, infelizmente, resulta muito nessas situações. Voltando ao assunto, a plataforma digital se chama De Boa na Rede. Como funciona essa plataforma? Os pais seguem um passo a passo de como monitorar os filhos no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Eles podem limitar o acesso a um vídeo. Se for um vídeo assim de menor de 18 anos, eles podem limitar, né? Então, tem várias instruções para que os pais possam limitar o acesso nas redes sociais dos seus filhos. Entendeu? Então, assim, é uma plataforma que eu achei super interessante. A gente já utiliza, né? Eu e o pai da minha filha, a gente tem acesso às redes... ela não tem rede social, primeiro. Ela tem 13 anos, mas ela não tem rede social. Ela só tem o WhatsApp, porque a gente se comunica com ela na escola e tudo, mas a gente monitora tudo. E no celular dela, ele instalou uma função que ela não baixa nenhum tipo de aplicativo, nem do Google, nem de Play Store, nem de um aplicativo, ela consegue baixar sem ele ver o que é e para que é. Então, isso também é muito importante. Ela não tem rede social, Facebook, Instagram, não tem. E aí, falando agora da questão do alvará judicial, como é que funciona hoje essa nova determinação? Porque, pelo que eu estava lendo, você tem que ter autorização para postar e uma autorização para ter um perfil. A gente tem aí exemplos de vários famosos, né? Que expõem o filho da criança, nasceu, a pessoa já posta o parto. Criança saindo da barriga. Isso. E já tem rede social antes de nascer com não sei quantos milhões de seguidores. Como é que vai funcionar isso hoje, na prática? Como funciona? Isso vai depender muito do perfil. Se for um perfil público, um exemplo de um ator, de um cantor, de um influencer, ele precisa
primeiramente, buscar orientação jurídica de um especialista, de um advogado da sua confiança, advogado ou advogada. Então, dependendo de forma habitual ou comercial, automaticamente, se tratando de um influencer, como exemplo, já se torna uma publicação comercial, ou seja, automaticamente se torna monetização. Explorando a imagem da criança. Explorando, né, a imagem da criança. Principalmente o influencer, hoje, ele posta o dia a dia. O dia a dia dele. O dia a dia dela. Então, automaticamente, ele vai expor a criança. E com isso, não se ganha? Se tem um lucro. E aí tem um lucro. Aí entra o que chamamos de alvará judicial. Procura-se um profissional, né? Não é tudo que pode se tornar para te obter um alvará judicial. Não é tudo. Um exemplo, uma foto que você posta com seu filho numa festa junina ou no aniversário dele, isso não é obrigatório ter. Entendi. Um alvará judicial. Então não é uma coisa geral. Postou a criança, tem que ter um alvará. Geral. Geralmente é o que gera monetização. Perfeito. O que gera monetização e outra. Muito cuidado da forma que você expõe o seu filho. Se você, um exemplo, postar a foto do seu filho de biquíni, expondo o corpo, isso já não pode, precisa ter autorização. E, principalmente, há dois tipos de alvará judicial, que é o A e o B. O A significa para aqueles que têm uma certa posição pública, um influencer digital, um ator, um cantor. E o outro, o B, que é para alguma coisa específica. Um exemplo, eu quero... meu filho foi chamado para uma propaganda pública. Sim. E aí, nesse caso, ele procura um especialista da área e solicita o alvará. Como funciona o procedimento? Nós, advogados ou advogadas, pedimos através de uma petição inicial, juntamente com a vara da criança e da juventude. E lá vamos especificar se é o tipo de influência digital, o alvará A, ou o alvará judicial B. Eu quero solicitar para uma certa propaganda. Entendi. E aí vamos lá e aí entra também o Ministério Público, né? Entra o Ministério Público. Doutor Paulo, eu vi recente um vídeo do senhor falando sobre... exposições na internet de forma que identifique o seu filho, onde você mora, onde ele estuda, principalmente com fardamento. Eu achei muito interessante porque os pais, às vezes... por exemplo, eu tenho uma rede social aberta, eu sei quem me segue, eu sei quem eu estou seguindo, mas pelaquela rede social ser aberta, a gente não sabe o tamanho da proporção que a imagem do nosso filho vai ser compartilhada, chegar em outras pessoas. O senhor já lidou com situações assim, de se deparar com abusos de criança, que o pai estava expondo, o pai ou a mãe expondo a criança e o abusador conseguia localizar e assediar a criança na escola, de forma assim que chegou através da criança por meio da rede social de terceiros? Essa tua colocação é muito importante. Aqui no Amazonas nós não temos esse registro, mas no Brasil aconteceram, eu consegui trazer para a nossa rede social, porque tudo o que acontece a gente tem que tirar uma orientação, uma dica de prevenção para a gente aprender com o que aconteceu, para que não sejamos vítimas, né? Não sejamos vítimas, né? A prevenção. Então, o que acontece? Isso é um processo que nos Estados Unidos eles chamam de sharing, acho que a pronúncia correta é essa, que é essa exposição desnecessária das crianças, né? Sim. E quando você expõe a criança, hoje você corre vários riscos. Hoje tem os deepfakes, que é uma foto inocente da criança, onde alguém tira o rosto dela e coloca numa cena pornográfica, por exemplo. Que pra gente que tem segurança, tu não sente, mas aquilo pode abalar o emocional do teu filho, né? Isso está acontecendo nas escolas hoje com a IA, ele faz isso. Tira uma foto inocente, você publicou na tua rede, e aí aquele rosto da tua filha, do teu filho, ele vai cair na mão de um abusador, de um predador, e ele vai montar uma foto de um corpo sem roupa, de um nude, por exemplo, e vai rodar isso em grupos de abusadores sexuais no mundo inteiro.
Nossa. Hoje está nesse nível, o nível de loucura que está acontecendo. Então, quando você posta uma foto com teu filho com uniforme, o predador sexual, ele já sabe onde o teu filho estuda. Quando você vacila e sai uma placa de um carro, hoje qualquer site você consulta a placa de carro. Verdade. Ele pega o endereço da tua casa, pelo nome do dono, do proprietário, ele descobre os telefones da família. Né? Isso está demais hoje na internet. Então, o ideal é você preservar o teu filho. Na verdade, não tem porque estar expondo, né? Qual é a necessidade de você estar publicando, como você bem falou no início? A criança nem nasceu, mas já tem milhares de seguidores. Sim. E está desse jeito, é um nível de, com perdão da palavra, de imbecilidade hoje, sem precedente. E essa necessidade, essa necessidade de validação por curtidas, está expondo a infância, está colocando o teu filho em risco. Por um capricho, na verdade é um capricho. Então, na minha opinião, como profissional da segurança pública, criança não tem que ser exposta em rede social. Não é para ter rede social, não é para ter foto dela. A gente tem que proteger o nosso filho. Eu vou te contar um exemplo de um amigo meu lá do Pará. Ele é até delegado. Ele queria muito ter filho homem, né? E aí tinha filhas mulheres, 2 filhas mulheres, nasceu homem. Primeira jato de urina do filho dele em pé, ele segurando. Ele postou a foto do filho dele urinando, assim, com muito orgulho. Disse, meu filho e tal. Aí eu liguei para ele e falei, não, irmão, te remove essa foto. Teu filho tá sem roupa, não faz isso, cara. Isso para ti é motivo de orgulho, mas para um abusador, ele tem atração por isso. Tem alguém que vai sentir prazer com a foto do teu filho, não faz isso. Então a gente precisa alertar os pais, as famílias, para pararem com isso. Para ter essa noção do perigo que é hoje. Tu vai te sentir confortável sabendo que tem uma foto do teu filho que está montada num corpo, numa cena de sexo, por exemplo, rodando os grupos e dando prazer para abusadores, para predadores sexuais. Você vai sentir à vontade com isso? É isso que está acontecendo hoje. Você não tem ideia do nível de loucura que está esse mundo hoje. Eu estou aprofundando, eu estou me informando, eu estou estudando sobre isso. Você tem uma ideia do nível de gravidade? Uma delegacia que cuida de maus tratos animais em Joinville, Santa Catarina, fez uma operação para combater pessoas que praticavam abusos sexuais com animais. E ao adentrar na residência, eles apreenderam vários arquivos de pornografia infantil. Cenas de sexo com crianças sendo abusadas, crianças sendo estupradas à força. E existe uma teoria que explica a conexão, que é a teoria do elo. Quando a pessoa tem atração por animal, que é a zoofilia, ele tem atração por criança também, é quase que automático. Por quê? Porque ambos as vítimas, elas não têm como se defender. A sensação de impotência. E o abusador, o predador daquele tipo, ele tem atração por uma pessoa que não, ou ser que não pode se defender. Por isso que ele procura a criança, ele procura um cachorrinho. E eu tive acesso ao relatório de investigação, às transcrições do que foi extraído dos telefones. Foi uma conversa... Eu imaginei, eu olhei para o pessoal da minha equipe e falei assim, meu amigo, que mundo que nós estamos vivendo. A conversa, um fala para o outro, era um homem falando com uma transexual, e ele dizia assim, tu curte um azul é zoofilia. Aí ele dizia de lá, adoro. Aí ele perguntava daqui, que tipo? Aí ele disse, eu gosto de cachorrinho pequeno. Aí o trans de lá perguntava, e tu gosta de quê? Ele falou, tu gosta de garoto também? Gosto, adoro garotinho. Mas pequeno também, só garoto, eu gosto de garoto. E não sei o quê. Aí peraí, dá licença que meu marido está entrando aqui. É surreal esse mundo, esse submundo que esse povo vive. A gente não imagina isso. Então, você que vai, tão inocente, né? Expor teu filho porque tá bonitinho, tá lindo. Cara, você não tem ideia da maldade das pessoas. Tenha muito cuidado com isso. É muito sério. Olha, hoje, a gente está sacrificando nossos filhos, expondo nossos filhos aos abusos pela nossa ingenuidade. Sim. Né? Então, pela você vê no meio né? digital, por exemplo, saindo do mundo digital, por exemplo, vou te dar um exemplo que acontece muito aqui. 70%, 80% dos abusos sexuais no interior do Amazonas são dentro de casa, com família, parente, com pai, com avô, com tio, com padrasto, com irmão, com aquele amigo, aquele parente lá do interior que veio, lá da comunidade que veio, da comunidade para a sede do município, e você colocou na sua casa. Esse cara, numa oportunidade, ele pode abusar do teu filho, da tua filha. E eu estou falando porque é casos reais. Nós tivemos um caso em Tapauá, que uma criança de 5 dias foi abusada.
Eu vi isso. O cara tentou penetrar uma criança de 5 dias, o umbigo dela não tinha nem caído ainda. Ela era praticamente um feto. Aí a doutora Kelly Souto, que fez a investigação, descobriu que era o marido da avó, quer dizer, assim, um agregado, entendeu? E aí ele, não é bem assim, a criança estava na minha mão, aí em dado momento ela escorregou, caiu no meu dedo. Não existe isso. Não existe isso. Então, assim, gente, é muita maldade desse ser humano, por isso que nós encarceramos ele. Eu só fico chateado, triste de eu não poder expor, porque a lei me proíbe. Né? A gente tem que borrar o rosto, tem que desfocar, não pode identificar, até para proteger a criança, mas a vontade que eu tenho era de que todo predador sexual, todo abusador, pedófilo, sem vergonha, vagabundo, tivesse o rosto dele exposto, para as pessoas saberem que ele é abusador de criança, porque todo abusador é serial. Todo abusador, ele é serial, ele não para, ele vai. E as famílias passam pano para isso, porque tem vergonha. Em vez de ficar do lado da vítima, da criança, fica do lado do predador, do abusador, para proteger, para não expor o nome da família. Porque é parente. Porque ele bebeu, mas ele não vai fazer mais isso. Não te interrompendo, doutor, até pego as suas palavras e friso. Muito cuidado aos pais, principalmente aos pais de meninas. Pegam aquela roupinha, sabe? Isso é um prato cheio para um abusador, para um serial killer, né? Como ele falou. Então, assim, roupa de criança é roupa de criança. Não vamos adultizar essas crianças. Porque todo ser humano passa por fases. Temos a fase de ser criança, de ser pré-criança, de ser pré-adolescente, de ser adolescente. Eu vejo muitos pais cometerem os erros de querer vestir a criança da forma sensual. Sinceramente, muito cuidado. Às vezes a menina quer se vestir igual a mãe. Isso. A mãe compra roupa igual. Já quer usar maquiagem, passar batom. Não permitem, porque isso é... Você pula a fase, né? E cria problemas na cabeça da criança. Isso, cria problemas. E para o abusador, ele delira com isso. É um prato cheio. Prato cheio. Aquele caso daquela moça que a senhora falou do Felca lá, do Ítalo, né? Tinha uma mocinha que dançava Camilinha, lá. né? Camilinha Santos. Pois é. Então, assim, as pessoas precisam entender que depois que acontece, não tem mais volta. Verdade. O trauma ele vai persistir pro resto da vida. É muito comum, assim, eu ando muito pelos interiores e as mães me procurarem e falarem assim, do nada. Delegado, parabéns pelo seu trabalho de prevenção, eu acompanho. Eu fui abusada. Eu não quero que minhas filhas, que minhas netas vivam o que eu vivi. Minha vida foi um inferno. Fui abusada pelo meu pai, pelo meu padrasto. E minha mãe não fazia nada. Minha mãe acabava me culpando. Olha, nós tivemos um caso em Urucará de uma criança que foi abusada pelo piloto da lancha do transporte escolar. Ele foi preso e eu publiquei o vídeo. Eu fui atacado por pessoas da cidade defendendo ele, dizendo que ela era assanhada, que ela dava em cima dos homens, que não era a primeira vez que ele tinha sido vítima dela. Agora o detalhe, a menina tinha 11 anos. Nossa. E o cara tinha 40. Ele foi vítima dela? Será que... Você está entendendo? A criança, às vezes, ela entra nessa situação de insinuação por algum trauma emocional, alguma carência material, de estrutura. Às vezes a própria família incentiva, né? Que no interior a gente vê muito isso. Olha, teve um caso agora em Manacapuru, de uma moça, uma criança, de 10 anos que estava vivendo casamento infantil. Está cheio de casamento infantil no interior do Amazonas. E aí o cara foi preso, ela foi encaminhada pelo conselho para a família e a irmã mais velha começou a prostituir ela. Nossa. Ou seja, ela voltou para o problema. Passou pelo trauma 2 vezes. Então, eu não sei o que está acontecendo. Olha, é tanto caso que me envergonha. Qual foi a minha estratégia de trabalho, doutores? Foi pegar essa sujeira. Isso é uma vergonha para a gente. Para o Amazonas é uma vergonha isso. Mas eu tirei essa sujeira debaixo do tapete e joguei para cima. Botei na mídia, A Unicef questionou por que tinham explodido tantos casos de abuso sexual no interior do Amazonas. Nós tivemos aqui o exemplo também do Marajó, que gerou uma proporção. Mas não só no interior do Amazonas, mas assim, do norte. Sim. Você viaja Belém, Santarém. Tem muito. Olha, a gente está no nosso primeiro bloco do nosso episódio do Podcastelo, falando sobre a exposição de menores às redes sociais. E daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo, porque um assunto vai puxando o outro, com muito mais informação para você que está nos assistindo.
Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Funtosa e Alex Adam. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Estamos de volta ao nosso segundo bloco desse episódio, que é um pouquinho pesado o tema, mas é necessário para você, que é responsável por alguma criança, que é pai, que é mãe, e que você tenha a ciência de que ao expor seu filho na rede social, você também está trazendo riscos à integridade dele. Estamos aqui com o delegado Paulo, que também acabei de ficar sabendo que o senhor é candidato a deputado, né? Então a gente já tem aí uma pessoa que conhece muitas dores da população, traz uma bagagem jurídica profissional, né, muito grande, e nós temos aqui a doutora Laisa, que trouxe aí até umas informações sobre alvará digital. É muito importante. Então, a gente estava conversando ainda há pouco sobre essa vivência que vocês têm na rotina, principalmente o delegado Paulo, que lida constantemente com essa questão das exposições, os riscos. E aí, a gente tem uma pergunta aqui, eu abri uma caixinha, né, nos stories, que trouxe uma pergunta da seguinte teor. Na prática policial, quais os crimes que costumam estar relacionados à maior exposição de menores na internet? Tem vários. Normalmente, a gente vai trabalhar ali a exposição da criança numa cena familiar, por exemplo, como eu falei, né? Uhum. E dali vai acontecer uma modificação, falando uma linguagem bem popular, daquela imagem para uma imagem pornográfica, que vai ser feita por inteligência artificial. E aí, ali você vai ter a questão das imagens de pornografia infantil que vão ser difundidas, né? Você vai poder, por exemplo, o armazenamento de material, tudo isso é criminalizado hoje, né? São diversos crimes que estão capitulados agora, né? No Código Penal, e crimes também previstos no ECA, que estão relacionados a isso. Então, por exemplo, eu sempre falo nas palestras que eu faço, por exemplo, as meninas que são alunas, para elas não mandarem fotos sem roupa para ninguém, para não mandarem nudes para namorado, porque normalmente o garoto, ele não tem responsabilidade, ele vai passar para todas as colegas da sala, e eu explico para eles que se eles passarem essas imagens para frente, o que ele deve fazer quando ele receber o nude de alguém, principalmente se for menor, é apagar imediatamente, para ele não ficar divulgando isso, porque há responsabilização na forma do ECA, né, como ato infracional, que é um ato infracional análogo a crime. Então, ele vai pegar aquele delito e ele vai ser aplicado. Não pense você que é adolescente, ou oriente seu filho que é adolescente, que é acostumado a fazer isso, que isso vai ficar impune. Não vai. Vai ter uma responsabilização. Então, é muito comum a garotada tirar uma foto de uma garota sem roupa, alguma situação que ela mandou no momento ali que ela foi apaixonada por um colega, e ele mostra para todo mundo aquela foto, roda nos grupos. Isso tem responsabilização. E o mais fácil é você orientar seus filhos a não mostrar o corpo dele para ninguém. Verdade. É simples. Por isso que eu digo, a gente, doutoras, temos que atuar na prevenção. Porque depois que acontece, imagina o trauma de uma criança saber que a foto dela está rodando em grupos, que ela está sendo ridicularizada. A gente tem que pensar nisso. Então, a orientação é o melhor caminho. É prevenir para evitar o trauma, para evitar o dano. Inclusive, tem uma outra pergunta aqui, que eu achei bem pertinente, por sinal,
Delegado, não gosto, gosto de compartilhar a rotina dos meus filhos. Se eu bloquear, fechar o meu Instagram, garante alguma segurança? Garante, desde que você revise quem está assistindo, mas mesmo assim você não tem certeza de que quem está vendo não vai pegar aquele teu vídeo e vai compartilhar com terceiros. O ideal, meu amigo, é não fazer. Né? O ideal é não muito fazer. interessante. E aproveitando o tema da pergunta, mas doutores... doutor, mas eu mando nudes de visualização única. Alguém vai lá e pega um outro celular e pá! Eu já Tem fiz esse isso, não risco. com nude, mas alguém mandou foto de visualização única. Tem esse risco. Eu queria entender, tirei Então foto tem do que ter celular. muito cuidado. O ideal é não Interessante. mandar, seja adulto, seja criança, adolescente, não mande. Perfeito. Preserve, né? Preserve. Sim, e aí parte para uma pergunta já para a doutora Laisa, que a pessoa perguntou assim: se eu souber que alguém está utilizando foto dos meus filhos, o que eu posso fazer para responsabilizar? Procura um advogado especialista, né? Porque você divulgar foto de outra criança sem autorização, cabe responsabilização, civil ou criminal. Muito bom, até porque a gente não tem só a questão da responsabilização civil, a gente Sim. tem o ECA, né? Tem o ECA que e também tem traz a isso. LGBT, né? Hoje a gente tem a Lei Geral A de lei Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, justamente. Muito interessante. E aqui foi meio uma pergunta meio geral, que a pessoa perguntou assim: existe alguma orientação que vocês podem deixar em escolas, empresas ou agências que trabalham com campanhas publicitárias para a produção de conteúdo? Acho que é mais uma pergunta de uma pessoa que trabalha com Nossa isso. doutora vai responder. É analisar qual tipo de conteúdo. Verificar se nesse tipo de conteúdo vai haver crianças ou adolescentes. Tem autorização? Dos pais, né? Tem autorização para isso? Então, é verificar esses certos requisitos para não ser responsabilizado. E agora eu vou fazer uma pergunta, assim, algo mais curiosidade minha, né, para o delegado, no caso. Quando a gente lida constantemente com uma determinada situação de trabalho, a gente começa a olhar, poxa, esse tal ponto poderia ser melhorado, isso aqui poderia ser evitado. E agora, partindo da parte da política pública, né? O doutor que está há tanto tempo trabalhando na polícia, mas que hoje atua fortemente no combate à exploração e à pedofilia e etc., o que o senhor acha que pode melhorar? O que o senhor iria propor, por exemplo, um projeto de lei para tal situação, para que... Eu sou totalmente a favor da exposição de abusadores, até como forma de prevenção, de conhecimento, de afastamento, não segregar. Verdade. Né? Mas, assim, tem algum pensamento seu já assim, firmado do que o senhor pretende? Olha, eu acho que a prevenção ela é o melhor caminho para tudo. Então, o que eu acredito hoje? Uma educação digital nas escolas. Professores capacitados, preparados para passar esse conhecimento para as crianças, para os pais, principalmente. Eu faço palestra nas escolas e converso com os alunos e converso com os pais. Tem muito mais aproveitamento quando eu converso com os pais. Então, existe uma necessidade de fortalecimento dessa educação digital. Isso deveria ser inserido em toda a rede escolar do Amazonas. Além disso, fortalecimento da rede de proteção. Prevenção é o melhor caminho. Se você tiver um conselho tutelar com estrutura atuante, um CRAS, um CREAS, toda a rede de proteção, as escolas preparadas, a gente consegue evitar. Na polícia, por que eu estou colocando meu nome como pré-candidato a deputado estadual? Porque não dá para eu continuar sendo reativo. Uma criança abusada, a gente vai lá e prende o cara. E depois o que acontece? Não seria melhor se essa criança tivesse uma orientação, uma prevenção para ela não ser abusada? Não seria melhor se depois que ela fosse abusada, ela tivesse toda uma estrutura para apoiá-la, de rede de psicólogos, de estrutura familiar, de abrigo para ela sair daquela situação? Hoje a gente vê a mãe que vive refém de um pai, de um marido que bebe, que bate nela, que quando está bêbado abusa da criança. Fizemos uma prisão em Boca do Acre há um tempo atrás que acontecia isso. O homem bebia, agredia a esposa e também ficava fazendo cenas pornográficas na frente da criança. Uma criança. E nós prendemos ele e depois a mãe foi lá defender ele. Então está acontecendo demais isso. A gente precisa trabalhar a educação das famílias. Trabalhar no interior do Amazonas para mostrar para a população que não é normal um homem de 40 anos está tendo atração, está vivendo com uma menina de 10, de 11, e que a família não tem que proteger isso, que ele é um criminoso, que ele tem que ir para a cadeia.
A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa trabalhar a cabeça das crianças que foram abusadas. Mas a rede de proteção está muito fragilizada. A gente vê o rodo dos interiores, eu vejo as estruturas dos conselhos muito precárias, sem apoio, sem viatura, sem... Às vezes a gente sabe que nossas estradas são os nossos rios, né? É muito comum eu ver no interior uma ocorrência que o Conselho Tutelar precisa checar de um abuso sexual numa comunidade que é 2 horas de lancha. O Conselho não tem lancha para ir. Não tem nem combustível, muitas não vai, vezes. Não tem nem viatura, não tem uma sede decente. Você quer ver uma outra coisa que precisa melhorar nos interiores do Amazonas? As nossas delegacias. Nós temos 11 delegacias especializadas. No interior, nós temos 61 delegacias normais, que são as DIPs, e nós temos 11 especializadas, que são as DEPs. As 11 especializadas só estão nas delegacias das cidades polos. E ela é no mesmo prédio da delegacia normal. Está errado. Lá no Pará não é assim que funciona. No Pará, a delegacia de criança é separada da delegacia normal. Por quê? Uma criança que sofreu um abuso, como nós já vimos, uma criança entrar, de 3 anos, entrar sangrando, com sangue escorrendo na perna, porque tinha sido abusada pelo pai. Essa criança, ela senta numa permanência de delegacia na recepção e ela está falando aqui, ela está relatando para um policial que não teve a capacitação adequada para aquilo. E aí chegam os irmãos da Polícia Militar com a apresentação de um traficante, de um ladrão, de um assaltante, e está ali do lado. Não é, tem que ser humanizado. A criança tem que ser atendida em outro local, com profissionais capacitados, com psicólogos, né? Para que ela não fique se revitimizando, contando aquela história várias vezes. Ela conta para um, depois tem que contar para outro, ela fica vivendo na cabeça dela. A criança não tem que passar por isso. A gente precisa ter esse olhar diferenciado. Nós tínhamos que ter DEPs em todo o estado. Todo o interior tinha que ter uma DEP com uma delegada mulher e uma DIP com um delegado homem. Ou com uma delegada mulher também. Porque nós temos delegadas mulheres tão competentes, às vezes até mais do que a gente, né? Mas é um recado que eu passo, isso precisa mudar, precisa ser corrigido. A gente precisa trabalhar as escolas, a educação municipal, estadual. A gente tem que massificar para a gente curar o interior desse câncer que a gente está vivendo hoje. O Amazonas tem uns números absurdos. A gente que tem acesso, são números vergonhosos. E eu me pergunto, o que está acontecendo com os homens do Amazonas? E muitas vezes aquelas crianças voltam para aquele ciclo, né? E aí a gente tem também um agravante, que é justamente a própria prostituição na rede social. Porque a gente vê, né? Eu gosto muito de ver vídeo no TikTok. Então, às vezes, sim, a gente acaba rolando lá uns vídeos que a mãe posta foto da filha pegando o sol, criança, né, de 10, 11 anos, de biquíni, de fio dental, coisa, e você vai ver os comentários, e é com esse intuito. Hoje, as próprias redes sociais já estão banindo, né, identifica que é um menor, ele já faz esse banimento, mas até ano passado, no início do ano passado, não estava, né, com esse acompanhamento mais firme das redes sociais. Sim. E aí surge até um questionamento para a doutora Laisa, que vamos supor, num caso que envolva essa exposição, que traga esse tipo de risco, pelo fato do pai, do genitor, a genitora, ele ser responsável pelo menor, existe a possibilidade de uma intervenção por meio de denúncia do Ministério Público, Conselho Tutelar, olha, fulano está postando, ou uma pessoa veio e busca para fazer uma denúncia. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Porque, por exemplo, eu estou expondo lá meu filho, minha filha, ninguém acha que não vai dar em nada. Aí você vê, eu acho isso feio, a criança vê lá comentários, né? Sim. Teve uma que eu vi, que ela foi excluído o vídeo dela, que ela postava muita coisa da filha dela dançando de forma muito sensual, sim, esse negócio de trend, né? E aí um cara falou assim, eu quero saber onde você mora para me mandar um presente para sua filha. E ela coloca o endereço dela e passa assim uma semana depois, o cara estava na casa dela. O cara saiu da cidade dele e foi para casa dela para conhecer a filha, porque ele era fã. A menina não tinha 12 anos. E aí a gente tem essa questão. Aí muita gente tem também... a situação que foi de grande repercussão nacional. Que todos sabem da situação do Ítalo Santos com a Camilinha. Uhum. Né? O que acontece? Essa lei FELCA, que é o ECA Digital, ela já existia. Ela existia, inclusive estava em tramitação no Senado Federal. Só que após a publicação do vídeo do FELCA, desse influencer digital, que inclusive foi postado dia 1º de agosto do ano passado, vai fazer um ano.
E aí, depois disso, a tramitação andou de forma rápida e foi aprovada o ECA Digital, né? Em relação a essa pergunta, pode sim alguém fazer a denúncia. Cada absurdo se vê na rede social. Só complementando, doutora, tem um caso, inclusive, de um pai que entrou com alguma medida judicial em relação à mãe, separados, ela estava fazendo uma exposição excessiva da criança, né? E o pai conseguiu uma ordem judicial para querendo ou não, isso é uma exploração comercial. Também, né? É uma exploração comercial. A quantidade de curtidas influencia, né? E aí começa a entrar a monetização. A mãe ganhar dinheiro com a própria filha. Isso também é exploração, trabalho infantil. Ainda tem esse outro fator, né? Tem esse outro fator. Então, assim, temos até um exemplo, né, que eu assisti, com uns 2, 3 meses atrás, um filme na Netflix chamado Salve Rosa. Sim, eu assisti também. Ele retrata justamente o tema de hoje. A exploração infantil, a adultização, né? A exploração sexual, o abuso infantil, que os próprios pais, às vezes, eles cometem e obrigam as crianças a trabalharem. E a própria criança, ela quer ser criança. Sim. Aqui no Amazonas, em Manaus, eu, particularmente, eu tive uma infância raiz. De rua, mas assim... Coisa boa, né? Mas a minha mãe sempre monitorando na frente de casa. Gente, eu saí de casa com 18 anos de idade. Para ir para uma festa, alguma coisa. Eu comecei a sair com essa idade. Com 14 anos eu brincava de boneca. E hoje as crianças não saem da rede social, né? Eu vejo cada absurdo, meu Deus, assim, até exemplos da minha família, do meu ciclo familiar. Eu até comentei uma situação de uma prima minha que engravidou com 14 anos de idade. E eu falei, meu Deus, com 14 anos de idade eu brincava de boneca. Mãe não deixava nem botar a cara pra fora de casa. Sim, e hoje, graças a Deus, eu agradeço a rigidez do meu pai. Meu pai não deixava nem na esquina. Não deixava eu comprar pão, não deixava eu sair pra nada. As minhas primas, aí entra a situação dos interiores. A minha família, a minha família por parte de mãe é do interior de Manacapuru. Aqueles interiores próximo de Manacapuru, eu tenho família. A do meu pai é de Novo Aripanã. Então, à época, quando eu tinha assim, uns 12, 10 anos, todos iam passar férias no Caviana, no interior de Manacapuru. Então, assim, eu chorava para ir. Chorava, e meu pai, não, você não vai. Você não vai, você não vai. E eu chorava, mas eu quero ir. Não. E não podia. Não podia. E hoje eu entendo. Hoje já não se vê mais aquela rigidez dos pais de antigamente. E querendo ou não, quando no momento a gente acha ruim. Eu achava ruim. Eu também achava. Eu ficava com os olhos desse tamanho, inchados de tanto chorar. Mas hoje eu já entendo o porquê. A maldade, como o doutor falou, está dentro da própria família. Começa na família. Começa na família. E a família é permissiva também, né? Isso. Mas tem uma coisa importante que eu queria dizer em relação aos abusos que acontecem na família, de não ser só o ato sexual em si, né? A penetração. Isso. Mas eu tenho históricos de amigos e amigas que foram abusadas simplesmente com toques, né? Então, assim, verdade. A criança estava ali no rio, sim, na beira do rio brincando, e aí aquele tio ali vinha, deixa eu te levantar, ficava jogando, e aí em dado momento passava a mão no órgão genital da criança, e ali ele se aproveitava daquilo. E a criança ficava na dúvida se ela estava sendo abusada. Isso acontece demais. Então, quando a gente vai na palestra, que a gente fala, que a gente conta... Começa a vir alguns flashes de memória. Eu acho que eu estou sendo abusada. E tia, o delegado falou isso. Tem um tio que quando eu tomo banho de piscina, ele fica pegando naquele lugar em mim. E, será que eu estou sendo abusada? E dali já surge uma investigação. É muito importante isso. Uma coisa também que fez parte da minha infância e até hoje. A minha mãe nunca permitiu que o meu pai, homem nenhum, me lavasse as minhas partes íntimas. Eu até oriento, e isso é uma forma de preservação
que a mãe não deixe, principalmente filhas mulheres, não deixe os pais ou qualquer pessoa que seja do gênero masculino a lavar suas filhas. Isso é muito importante. Concordo. É um meio de prevenção. Porque ela normaliza Isso. Meu pai, meu tio, meu primo me dava banho, fazia aí. Então, ela não vê essa maldade, de fato. Isso. Realmente. Outra coisa também, lembrando aqui do meu convívio, o meu irmão, estávamos num ambiente público, né? E ele deu um selinho na boca da filha dele. Aí, na hora, algumas pessoas ao redor olharam. E eu falei, olha, não faça isso. Aí entra a questão da pergunta. Outra pessoa pode se denunciar. Porque a outra pessoa pode enxergar com outros olhos. Será que esse pai não está abusando dessa criança? Sim, eu pensaria logo isso. Eu não acho saudável. E eu também não acho e eu saudável. falei para ele, após isso, eu orientei, olha, não faça isso, que você pode ser responsabilizado criminalmente. Não faça isso, porque as outras pessoas podem denunciar em você e pronto. Nunca mais. E até oriento também aos pais, não fazer isso com seus filhos, seja menino ou menina, não fazem. Olha, a gente está falando de um tema, assim, muito delicado, e até mesmo quando a gente passa a denunciar na rede social, a gente leva aquela questão de muito... tá generalizando. Vocês veem maldade em tudo. Mas foi muito pontual e muito necessário a presença do delegado para justamente mostrar esse lado da rede social que hoje utiliza a inteligência artificial para esse tipo de conteúdo. Eu não imaginava. Eu já não sou de postar nada da minha filha. Sim. Posto pouquíssima coisa. Recentemente eu postei um vídeo de aniversário e tal. Foi só. Mas eu evito. Porque alguns anos atrás... teve uma operação aqui no Amazonas que prendeu 9 pessoas acusadas de fazer parte de um grupo de pessoas que compartilham conteúdo sexual na internet. Tem um nome específico, né, doutor? Enfim, rede de compartilhamento de pornografia. E eu fazia parte de uma igreja, e nessa igreja a gente tinha uma pastoral familiar. Uhum. E um desses caras que foram presos, trabalhava na época numa empresa no distrito, com TI, ele foi preso com mais de 54 mil conteúdos de pornografia infantil. E ele era pai de 3 filhos. E ele era da pastoral familiar. Então, essa situação, ela me marcou muito na igreja, porque daqui foram presos 9, foram feitas prisões em vários outros estados. Na época, salvo engano, era a delegada Juliana Tuma, que estava à frente dessas prisões. Sim. E eu fiquei muito assustada, porque era muito conteúdo. Eles aprenderam o computador dele, pessoal, e ainda aprenderam os computadores dele lá na empresa que ele trabalhava, que era numa empresa no distrito. Então, aquilo já me gerou um impacto desde então. E na época eu trabalhava no sistema prisional. Aí aí a gente começa a lidar com aquilo, ter mais convívio. Então, não é que a gente esteja trazendo aquela informação para que seja generalizado, até mesmo que insinuem que você está olhando para sua filha, para sua sobrinha, para sua neta com outros olhos, não. Mas é para que aquilo lhe alerte, né? Para que as mães, os responsáveis tenham esse cuidado. Não é? Muita gente interpreta dessa forma. Por exemplo, no caso do teu irmão, foi um beijo inocente, uma coisinha assim que para ele não era nada. Mas eu vendo, eu na Você hora... não sabe, né? Eu não sei, eu ia pensar, eu ia denunciar. Então a gente tem que ter essa cautela, não há necessidade disso. Quais os danos psicológicos que isso pode causar numa criança? Para ela sair beijando na boca dos outros é normal. Aí começa a beijar o coleguinha na escola, começa a querer beijar um tio que é próximo, e aí gera desencadeia uma sequência de fatos que podem trazer essa criança a ter até um tipo de trauma, né? É uma coisa que eu falo sempre. Eu já fiz até vídeo sobre isso, sobre você colocar no seu colo criança que não é seu filho. Né? Você pega a criança de um filho de um amigo, não bote no colo, tenha cautela, tenha cuidado, não vai trazer para você um olhar desconfiado desnecessariamente, né? Eu fiz um vídeo sobre professores também, como se fosse um código de conduta, professor da rede escolar, para não ficar muito íntimo de aluna, para não trocar telefone pessoal, para não virar confidente, você entendeu? Porque depois, mesmo que ele esteja com boa intenção, mas aquele fato pode gerar uma consequência desastrosa para a carreira dele.
né? Ele mal interpretado, por mais que depois ele prove que ele não fez nada, que ele não tinha intenção, mas a mancha fica, o arranhão fica. Então, muito cuidado com o filho dos outros, entendeu? Olha, se for filho dos outros, evite até pegar, né? Verdade. Cumprimente de longe, brinque com um amigo meu disse que o melhor lugar para você brincar com a criança é coçar o pé dela, porque ela não põe na boca. Tu contamina a mão da criança e tu pega no pé da criança. Mas é muito estranho. Eu não quero estar com minha filha e um conhecido vir lá e dar um beijo no rosto da minha filha. Sim. Né? Agride a gente, né? Então tenha cuidado. Eu brinco sobre isso porque eu tenho uma família muito presente, né, em relação a meus filhos e tal. Eu tenho uma filha de 10 anos, né? Então nós temos um cuidado redobrado e a minha filha tem uma acompanhante, uma moça que cuida dela já desde que ela nasceu, a Renata, que é uma grande amiga nossa. E a Renata, ela é linha dura com a minha filha. Então chega no lugar, ela só vai para festa, só vai para lugar que ela vai. Ah, não pode ninguém acompanhar, só criança. Então ela não vai. Igual a história da festa do pijama. Não mande seu filho para casa de ninguém, dormir na casa de amigo. O filho tem que dormir na tua casa. Tu não sabe quem vai de madrugada entrar no quarto. Nós tivemos casos no Brasil de abuso, né? De crianças que estavam sendo dopadas pelo pai da coleguinha, pela dona da casa. E uma das crianças não tomou o suco que ele ofereceu. E viu tudo, né? E viu tudo acontecendo. Então, teu filho tem que estar na tua casa, debaixo da tua asa, no teu olho. Isso é verdade. Né? Esse sempre foi o estado do meu pai. Eu sempre estudei na escola adventista da Cidade Nova. Então, lá sempre tinha essas festas de pijama. Um mês, a cada 3 meses tinha. Aí eu também chorava, eu quero ir, minhas amigas vão, você não vai. Sou do mesmo Você jeito. Não é todo mundo. Pode chorar, pode ficar... Pode espernear. Mas não vai. E depois a gente agradece, né? Eu agradeço. Quando você chega na fase adulta, você vê que esses cuidados, eles te pouparam de muita coisa. Né? Então, assim, esse tema foi um tema muito pensado, não só pela questão dessas mudanças que está ocorrendo nas redes sociais, mas também para mostrar para você que está nos assistindo dos riscos que você traz para a vida do seu filho. Seja a integridade, a moral, o psicológico, o físico, de todas as formas. Que para a gente é algo inocente, mas que gera aí um dano muito grande. Então, foi um prazer receber vocês. O Pod Castelo, a Voz do Direito, está de portas abertas, assim como o Portal Castelo também. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, de informação, de notícias para a gente compartilhar, pode trazer para a gente. E aí eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais e aí deixar aberto também as redes sociais de vocês, contato. Para quem tiver mais dúvida, que queiram entrar em contato, já sabem onde localizar vocês. Eu agradeço pelo convite, doutora. Um privilégio participar desse podcast. Agradeço a Deus também pelo privilégio de estar aqui. Minhas considerações finais muito cuidado. Hoje foi abordado um tema de extrema importância, como eu já falei no início, né? Evite responsabilização civil, criminal, e evite também você, influência digital, ou você que não seja da figura pública, mas procure uma orientação jurídica para você não passar pelo constrangimento de perder sua rede social, de ser banida, seja temporária ou permanentemente. Procure uma orientação jurídica de um profissional. Né? Aqui eu sou a doutora Laisa Sodré. O meu Instagram é ADV Laisa Sodré 18, Laisa com IS. E o meu telefone profissional é o 92 9319 0561. Estou à disposição. É isso. E o doutor Paulo? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, doutoras, agradecer também a Deus, né? Que sem ele nós não somos nada. Agradecer a oportunidade de você que está acompanhando essa audiência e deixar um recado bem simples para você que tem filhos. Gaste o que você tem de mais importante e mais caro na sua vida. Não é iPhone, não é Samsung, não é. É o teu tempo. Acompanhe seu filho, que vai valer a pena. E lá na frente, quando seu filho for adulto, ele vai lhe agradecer por isso. Pais que são relapsos fazem os filhos pagar essa conta depois. Então, peço a você que tem Instagram, que siga a minha rede social. O meu @ é Delegado Paulo Mavinier. Se você... Mavinier é difícil de digitar, você puder botar na tela. Sim. Delegado Paulo, já vai aparecer o Mavinier. Lá você pode me seguir. E lá você vai ter acesso a vídeos diários que são produzidos, pelo menos 1 a 2 vídeos por dia, que vão ajudar você a ficar atualizado no que está acontecendo, como os abusadores sexuais, os pedófilos estão atuando. Isso vai te dar conhecimento para você proteger a tua família.
Então, desde já eu queria me colocar também, para que vocês saibam, hoje estou licenciado do meu cargo na polícia e sou pré-candidato a deputado estadual pelo Amazonas. Então, muito obrigado e valeu. Olha, eu agradeço. Foi muita informação, eu já acompanhava o delegado Paulo, né? Já acompanho ele desde o ano passado. E agora vou ficar também acompanhando a Laísa. Eu posto conteúdo diariamente. Aí você pode acompanhar. E você aproveita, você também já segue, né? O doutor seguir. Paulo, eu até pedi para a sua assessora, manda um áudio para mim dizendo como é que fala o nome dele, porque eu não estou sabendo falar. Mas o nosso episódio acabou, mas você pode continuar aí entrando em contato conosco pelas nossas redes sociais. O nosso episódio ele vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível também no Spotify e você acompanha o link lá no Portal Castelo com 2L e a gente vai estar lá esperando vocês. Obrigada, pessoal. Um abraço ao povo de Carauari. Inclusive, eu vou para lá daqui a um mês. Um abraço a todos. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos. Os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.